mais um circuito de filmes para você nessa quarta-feira, trazendo um super filme, uma figura, né? Uma figura que marcou uma época, marcou um país, e não só um país, mas de forma mundial, né? Essa figura desse filme, esse personagem, ele fez história. Então, baseado nisso, vai ser muito, Luiz, seja bem, vai ser muito importante, né? Saber um pouco da história. Paula, seja bem-vinda. Saber um pouco da história desse personagem, que foi um dos maiores presidentes dos Estados Unidos. Você que está assistindo a live, não sei se você conseguiu assistir esse filme. E o Lincoln, né, Abraham Lincoln, ele é um exemplo de liderança que realmente faz a diferença onde chega. Esse filme, né, Lincoln, ele é do ano de 2012. A temática tem um pouco de drama e guerra, justamente em um período de guerra que o Abraham Lincoln ele de fato, Marta, seja bem-vinda, ele de fato, ele marca uma época, uma história. Ele vai eliminar a questão da escravidão dos negros na Constituição dos Estados Unidos. Isso na época de 1865, mais ou menos. Então é nessa época que acontece toda essa história. E existem aprendizados desse filme. E para contextualizar vocês, existia a Guerra Civil, né, norte-americana na época, que acabou com a vitória do lado norte. Existia o lado norte e o lado sul. O presidente Abraham Lincoln tinha de tratar uma batalha mais difícil naquela época, que seria mediar essa questão da escravidão. O tratado é como se fosse um tratado de paz. Então ele traz, né, na questão da Constituição, uma lei, né, a 13ª Constituição dos Estados Unidos, que realmente dava a liberdade para negros e, se eu não me engano, para mulheres também. Então falava, a época é marcada pela liberdade. Era essa bandeira que Abraham Lincoln ele levantava, na história ele levantou. E nesse filme você vai perceber isso. Então esse filme ele vai falar sobre liderança, o quanto, né, e o como ser um bom líder, essa questão, né, da escravidão. Uma coisa que eu reparei no personagem do Abraham Lincoln é o poder de escuta. Ele tinha uma forma de chegar nos lugares, ele quebrava o gelo de uma forma muito natural. As pessoas sentiam que eram escutadas. Ele sempre abordava e falava com as pessoas pelo nome. Ele perguntava, ele tinha esse trato com essas pessoas. Então,
um bom líder, né? E você, nas suas relações ou pessoas que você talvez não conheça, o quanto é importante a questão do nome, o quanto de fato isso pode cativar uma pessoa. Então o Lincoln, esse presidente dos Estados Unidos, ele era bem quisto, ele era amado por muitas pessoas. Ele trazia, assim, o ponto-chave que ele tinha era resolver questões. Ele falava o seguinte, que ele precisava decidir, ele tinha decisões atrás de decisões. Ele realmente tinha situações a ser resolvidas. Junto a isso, ele também tinha tinha perdas, né? Ele teve perdas de filho, ele teve algumas situações desafiadoras nesse percurso, em decidir, né, dar permissão para um outro filho também ir para a guerra, com o risco de também, né, esse filho não voltar. Naquele momento, tanto a mãe como o pai, né, desse filho, eles estavam ali em conflito, falando sobre a questão de decisões em relação a esse filho. E aí nesse momento o que pode acontecer? Acusações entre eles, né, entre o casal ali, situações X, né, você fez isso ou deixou de fazer. Então nesse momento há esse conflito. A base desse filme, eu vou trazer algumas lições desse filme, e eu deixo aberto, né, para você que está assistindo essa live, para que você coloque a sua opinião, que você, sei lá, talvez tenha dúvida. Andréa, seja bem-vindo. Tenha dúvida, então você pergunte, né? Esse é o momento de compartilhar aprendizados. E tem uma frase de Abraham Lincoln que fala o seguinte. Tem uma frase que ele fala que é bem conhecida. Ninguém é suficientemente competente para governar outra pessoa sem o seu consentimento. Então, com essa frase, fica muito claro o quanto o outro, né, ele se permite ser governado pelo outro. Então, na sua vida, o quanto você tem, de fato, comandado a sua vida, ou você está à mercê desse outro. E esse governar, nessa parte dessa fala de Abraham Lincoln, nesse sentido, esse governar poderia ser saudável, né? Esse sentir governado. Então eu vou trazer algumas lições para a gente nessa noite sobre esse filme e sobre Abraham Lincoln. Uma das coisas, né, que a gente pode trazer desse filme é nunca minta para a sua equipe. Então, se você está em uma posição de equipe ou talvez no trabalho, né, um dos maiores erros de Abraham Lincoln no filme foi essa questão de ter omitido do secretário de Estado um acordo que havia feito com o líder republicanos para aprovar a abolição da escravatura. Então isso, ele correu o risco de perder a confiança desse funcionário. E então, quando você fala de equipe, né, tá todo mundo direcionado a um propósito. Então, se você estremece essa equipe, né, então é algo que pode desestabilizar algumas coisas, não só no momento, mas depois também. E uma outra frase que o Abraham Lincoln também usa, ele fala o seguinte: quase todos os homens são capazes de suportar adversidades, mas se quiser pôr à prova o caráter de um homem,
dele poder. A gente fala em relação, por exemplo, a você quer conhecer alguém, né? Dê dinheiro a essa pessoa, então dê uma posição de poder para essa pessoa que você vai conhecer essa pessoa. Né? No geral as pessoas falam isso, né? E de fato o Abraham Lincoln ele abre esse precedente em relação a isso. Então esse poder realmente faz a pessoa, né, se mostrar mais. Ele deixa alguns receios, alguns medos e traz à tona algumas questões. Dizem que o dinheiro corrompe as pessoas. Na verdade, o dinheiro ele traz à tona aqueles desejos mais inconscientes dessa pessoa. Gabi, seja bem-vinda. Então, isso vem à tona, já estava aí, simplesmente vem à tona. Então, o dinheiro não é o mal, na verdade é a pessoa que se permite, né, trazer à tona aquilo que já estava ali. Uma outra lição que a gente pode trazer desse filme: respeite as regras. Por que nesse filme esse aprendizado? Lincoln resiste a dar dinheiro aos congressistas do Partido Democrata, mas aceita dar empregos para eles que votem, né, a favor da emenda da abolição ali naquele momento. Então, um presidente ou um ex-presidente pode até sobreviver a um escândalo como esse, mas uma atitude dessas pode significar a morte de uma empresa ou, né, da pessoa que esteja ali naquele contexto. Então, por um lado ele não quis dar dinheiro, mas por outro lado ele ofereceu cargos, né, referente ali à presidência, né, relacionado a isso, para as pessoas votarem. Vamos dizer assim que dava no mesmo, né? Então ele fez isso na época. O terceiro aprendizado que a gente pode ter nessa noite e baseado no filme é: cuidado para você não virar um ditador. Nesse filme ele traz, né, o símbolo da conquistada democracia nos Estados Unidos. O Lincoln chega a ser apontado como um ditador por insistir na luta da abolição, enquanto, né, adia o fim da guerra, o que implica um número maior de mortes civis. E Reis, né, compara Lincoln com o personagem do mito da caverna de Platão. De que forma, né? Isso é uma parábola, não sei se você que está assistindo já ouviu falar desse mito da caverna, que seria em relação à realidade que cada um de nós vive. O mito fala o seguinte: existia pessoas que conviviam na caverna e elas viviam de acordo com a sombra, né, que elas viam na parede da caverna. Existia tipo uma fogueira onde tinha uma sombra, e a realidade deles era aquilo, era a sombra. Quando um dado momento, um deles saiu da caverna e foi viver, né, viu uma série de coisas lá fora. Viu árvore, viu animais, viu uma série de coisas e experienciou algo, né, diferente do que o habitual. O que foi que aconteceu com essa pessoa que saiu? Ele quis vir para dentro, contar às pessoas dessa realidade, dessa nova realidade. Só que as pessoas estavam tão acostumadas com essa realidade que essa pessoa que foi lá fora era considerada como louca. E aí, fazendo um link agora com o nosso dia a dia. Quantas vezes você tem uma visão diferente das demais pessoas e você, por colocar essa visão, né, para as pessoas,
você pode sair como louco ou louca, porque está muito fora da realidade do senso comum. Então, se você traz uma ideia nova em relação a alguma coisa, você pode ser taxado, o preconceito das pessoas, porque as pessoas estão acostumadas já, estão acostumadas com aquela visão ali. Tem a ver com a mitologia, com o mito da caverna de Platão. Elas estão acostumadas com a sombra. E quem disse que a sombra, né, de fato, aquele mundo é um mundo real? Ou então, fazendo uma outra analogia, quem disse que se eu tô vivendo uma realidade, aí você vive uma outra realidade, quem disse que a minha é certa e a sua é errada? É uma questão de troca, né, de cada um, né, dentro da sua realidade, você compartilhar com o outro. Então, dentro nesse mito da caverna de Platão tem isso. Então, na parábola, existe isso, né? Então, fazendo essa analogia com o filme, fala o seguinte: todo indivíduo que se sobressai na sociedade tem de fazer uma escolha. E geralmente ele escolhe algo que ninguém vê. E daí tem que dizer: aqui veio. O líder não pode ficar em cima do muro. Tem que escolher um lado e pular. Então, Abraham Lincoln, ele traz essa vertente. Então não dá para você ficar em cima do muro. E no filme ele mostra bem isso, porque tem pessoas que são a favor da abolição da escravatura, da escravidão, e tem uma parte que não é a favor. Ali você teria que decidir. Na vida é a mesma coisa. Você precisa escolher. Não dá para ficar em cima do muro. Então isso vai facilitar na sua vida a você tomar direcionamento na sua vida. Então esse aprendizado é bem interessante do filme. Então é muito para nossa reflexão, né? Então o outro aprendizado: tenha a visão e comprometa-se com ela. Uma coisa, os especialistas são unânimes em relação a esse filme. Lincoln é considerado um líder visionário e comprometido. Então, dentro disso, dentro de especialista, fala o seguinte de Lincoln: ele tinha a capacidade de criar uma visão inspiradora e de explicar as suas decisões em base racional. Então, cobrindo tudo aquilo com um molho de humanidade. Um líder palpável, mais próximo ao interlocutor. Então, toda vez que Lincoln ele fazia um discurso, né, primeiramente ele escutava muito esse interlocutor, e na hora de falar ele também trazia uma humanidade ou humanização nesse discurso. Então por isso que ele conseguia envolver mais pessoas, por isso que ele inspirava muito mais pessoas nessa forma de falar, né? Então, na opinião de Homero Reis, Lincoln era capaz de estar comprometido com as questões do seu tempo e sabia cultivar a sua rede de relacionamento. E também tinha um bom humor dentro das organizações, né? Eles são líderes de mais valiosos. Então, essa questão do humor, eu falei que ele chegava no local, ele quebrava o gelo, ele tinha uma facilidade, era algo muito natural dele. Ele tinha o poder da oratória
ele tinha a questão de quebrar esse gelo, ele tinha a capacidade da escuta, ele tinha realmente de trazer a questão do nome da pessoa, ele realmente enfatizava essa questão do outro, da identidade do outro, e quem que não gosta disso? Uma outra lição que a gente pode tirar desse filme é: delegue. Quanto mais a gente delega algumas atividades, mais isso deixa de sobrecarregar você. Você pode pensar, uma pessoa que tem um desafio, é desafiador delegar, ela pode pensar o seguinte: se eu delegar, essa outra pessoa não vai fazer tão bem quanto a mim. Então, dentro disso, é um desafio para algumas pessoas isso, delegar. Dentro desse contexto, o delegar, ele deixa espaço para a sua equipe ir a campo. Então, mostra confiança, oferece segurança, monitora e intercede se necessário. O acordo com os democratas no filme, é todo feito pelo secretário do Estado e a sua equipe. Então, no filme você vê que o Lincoln, ele delega. Uma outra coisa bem interessante no filme, outra lição é: oriente sempre. Além de delegar, o ex-presidente se reúne frequentemente com os liderados para averiguar resultados alcançados e mostrar o caminho para atingir a meta. Então, além de delegar, você precisa o quê? Orientar sempre, ou seja, corrigir a rota sempre. Uma outra frase que é bem característica do Abraham Lincoln é: podes enganar toda a gente durante um certo tempo. Podes mesmo enganar algumas pessoas todo o tempo. Mas não vos será possível sempre toda a gente enganar sempre toda a gente. Então, isso, nos traz uma reflexão. E eu ainda acrescento a isso: você pode até enganar todo mundo, ou algumas pessoas, mas você não consegue enganar a si mesmo. Então são alguns aprendizados desse filme. Um outro aprendizado ou lição é: compartilhe o poder. De que forma apareceu isso no filme? Lincoln incentivava a sua equipe a assumir responsabilidades, gerando maturidade profissional. Isso dá segurança e capacidade de resolução de problemas. E mesmo diante de situações críticas, isso acontecia. Então, é preciso que você compartilhe poder também. Tá? Eu estou falando na questão do contexto do filme, mas o que você vai fazer? Você vai trazer para o contexto situações da sua vida que você vai se deparar com isso, seja no trabalho, seja às vezes no ambiente da família, enfim, às vezes com os amigos, com amigos. Então tudo isso, são pontos para você refletir e poder praticar em algumas situações da sua vida. Um outro ponto é recheie o seu discurso com empatia. O Abraham Lincoln, ele tinha esse time da empatia. A grande parte do poder da oratória de Lincoln está no fato de ele conseguir mapear o interlocutor e, por meio de suas histórias, criar um link emocional ou racional com essa pessoa, com esse interlocutor. Então, a gente sabe que histórias conecta pessoas. Você contar metáfora, você contar história,
as pessoas elas ficam ali atentas, ligadas a histórias. Um bom exemplo é a cena que o Lincoln conversa com o operador de telégrafo. Primeiro ele pergunta a sua profissão. Ao saber que o personagem havia se formado em engenharia, eles citam a teoria de Euclides para falar sobre igualdade. Então, olha como, né, o movimento do Lincoln, né, do Abraham Lincoln. Ele vai, né, pergunta a profissão, ele sabe do que, né, um engenheiro ali ele está em termos de assunto, né, e ele vai e envolve, né, traz algo que é conhecido e ainda trazendo a igualdade, que é na história ali, naquele momento, é o que ele está buscando, né, para negros, né, e tem um pouco da questão das mulheres ali. Então é bem interessante a gente trazer esse ponto também. Um outro aprendizado que a gente pode tirar é foque na solução. O Lincoln, ele sempre, quando a mulher ali, a mulher, se você não assistiu, mas quando você for assistir, você vai reparar que a mulher, ela sempre, a mulher dele, a esposa dele, sempre traz uma visão negativa, triste, e aí ele traz, ele muda o foco dela. Ele muda de uma forma, né, no discurso para que ela não permaneça ali. Então ele tem essa manobra, vamos dizer assim. Então foque na solução. Todas as possibilidades estavam contra Lincoln, ou seja, né, além de algumas situações naquela época, existiam muitas coisas adversas para Lincoln. Só que ele continuava, ele criava realmente estratégias para que ele conseguisse o que ele estava como objetivo. O ex-presidente não tinha o apoio do Congresso para a aprovação da emenda da abolicionista. A guerra, o seu maior argumento, né, para acabar com a escravidão, estava para acabar, e a maioria da população norte-americana não queria o fim da escravatura. Em vez de se sentir paralisado pelas dificuldades, o ex-presidente gastava sua energia encontrando soluções para cada uma dessas questões. Então, existia muitas dificuldades, existia muitos desafios, mas ele não gastava energia nessas dificuldades e nesses desafios. Ele estava mais focado nas soluções disso, ou seja, trazendo para a nossa vida, o que é que você vai fazer na sua vida? Foque mais na solução. Se vier muita adversidade, crie estratégia de manobrar aquilo. Não foca na parte ruim da situação, da história, do que for. Foca no lado positivo. Tira o foco do lado negativo. Tá? Então, o filme, né, trazendo para a nossa vida. Né? Esse é o objetivo do circuito de filme toda semana. Outro ponto de aprendizado desse filme é: cuide bem do seu equilíbrio emocional. Cuide bem, isso é uma base, porque, como eu citei na parte anterior, existem muitas dificuldades e de adversidades e desafios. Se você não está cuidando, né, do seu equilíbrio emocional, talvez, se você esteja mais preocupado com o outro, você acaba não dando um pouco de atenção para você. Então é preciso que você dê também um pouco mais de atenção a você, para poder até ajudar o outro também, ou manter um equilíbrio no ambiente, ou onde seja, na família, no trabalho, onde for. É preciso você também voltar uma atenção, nem que seja mínima, mas para você também trabalhar isso. Apesar de ser voltando para o filme, apesar de ser um líder querido, o Lincoln foi questionado por muitos de seus liderados.
a primeira reação de qualquer ser humano em frente a uma crítica é sentir raiva. Quando você tem uma visão muito firme, o primeiro impulso é querer impor. Como assim vocês não estão enxergando? Ele percebe que se não entrasse no mundo das pessoas e entendesse como elas pensavam, não conseguiria adesão. As pessoas pecam na falta desse equilíbrio emocional. Então, só para que vocês entendam nessa passagem, quando você é firme demais, você corre o risco de querer impor. Ok? E se vem uma oposição, então uma crítica, você pode ficar com raiva. O Abraham Lincoln, ele não ficava com raiva com as críticas. Como eu falei, ele contornava. Ele fazia o seguinte, ele queria entender o interlocutor, entrar no mundo desse interlocutor, para de fato trazer esse interlocutor para o mundo dele. Olha a manobra. Ele deixa o mundo dele, mergulha nesse mundo dessa outra pessoa, para trazer essa pessoa para cá. E aí é que é o grande ponto para a maioria das pessoas. Elas querem o quê? Ter o embate. Elas querem ter a razão. E aí vem a questão, você não vai conseguir trazer essa pessoa se você entrar nesse embate. Então é um outro aprendizado desse filme. Outro aprendizado que a gente pode ter desse filme é: vença sua batalha interna. O que significa isso dentro do contexto do filme? Administrar os republicanos, conquistar o voto dos democratas. Camille, seja bem-vinda. É convencer os liderados e sobre as suas ideias e ainda lidar com os dramas familiares. Definitivamente não é para os fracos. Todo líder passa por esse dilema. Bons líderes conseguem gerenciar todas essas questões ao mesmo tempo, sem cair na insegurança, o que acaba levando a decisões equivocadas. Frequentemente é necessário mais coragem para ousar fazer certo do que temer fazer errado. Então nessa passagem, trazendo um aprendizado do filme, um líder ele vai ter que lidar com dramas familiares, ele vai ter que lidar com questões e problemas de liderados, e isso tudo ao mesmo tempo. Isso é um dilema de um líder. Ele vai precisar lidar com isso. E gerenciar tudo isso é mais do que urgente para quem é líder. E dentro desse contexto, ousar fazer certo do que temer fazer errado. Então, Abraham Lincoln ele traz isso também dentro do filme. Outro aprendizado desse filme é: tenha coragem de mudar de ideia. Como é isso, né, no filme? Em uma cena do filme, o Lincoln mostra seu único momento de hesitação. Ele está prestes a ceder e terminar com a guerra, mesmo sem a aprovação da emenda da abolicionista. Chega a ditar a mensagem ao operador do telégrafo, mas muda de ideia. O ser humano que não tem dúvida está se enganando. Não justifica o líder que senta em cima das decisões e nunca define nada.
Mas aquela coisa rígida de eu tenho sempre razão é ruim e não é crível. Então, por mais que o líder acredite em algo, aquele é só um lado da verdade. Então, o mais convicto que você seja e esteja de uma situação, entenda que é só um lado da verdade. Não é uma verdade absoluta. Talvez numa discussão, em uma conversa, uma argumentação, saiba que você tem uma parte da verdade, não a verdade absoluta. Então esse filme ele traz esse aprendizado para a gente. Um outro aprendizado bem interessante é: não seja ingênuo. Como é que aparece isso no filme? Mesmo o mais querido líder das corporações nunca será unanimidade. Ou seja, nem todo mundo vai agradar todo mundo. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo e você vai querer agradar todo mundo. Então, mas no fim do dia, ele precisa ser ter mais seguidores do que inimigos. Para tanto, use e abuse da diplomacia. Há sempre o risco da demissão ou de ser colocado de lado. É um jogo no qual é preciso medir as consequências. Os inimigos que não vão gostar do resultado são maiores ou menores que os beneficiados. Isso é um ponto a gente questionar aqui, tá? E aí, completando, todos nós temos pessoas que jogam contra. Todos nós temos pessoas que nos seguem. É preciso conviver com isso com sabedoria. E desculpa. Isso porque ter mais seguidores que inimigos é fundamental para a sobrevivência de um executivo ou de uma pessoa em uma determinada situação, ou no trabalho. O líder que não tem seguidores é só um sujeito dando um passeio. Então, um bom líder, ele inspira pessoas, ele traz seguidores. Tem uma frase, né, que eu gosto muito, palavras convencem, né? E exemplo arrasta. Então, o que você fala, né? O que você fala, ele pode ser abafado pelas suas atitudes e seus comportamentos. O que você demonstra, se comporta, ele pode gritar tão alto que o que você está falando eu não posso escutar. Eu não consigo escutar. Então, é um dos aprendizados também. E você que está assistindo, né, se tiver dúvidas, se sinta à vontade para perguntar, compartilhar visões. Esse filme ele, né, tem uma base histórica e é interessante para que você conheça essa parte da história e que você possa, né, trazer aprendizados, né, com essa figura que é o Abraham Lincoln, que foi um dos maiores presidentes dos Estados Unidos. Ele fez ele teve esse feito, né, de abolir com a escravatura naquele momento e foi um dos momentos mais difíceis dos Estados Unidos. Então ele marcou. E logo depois, talvez uma semana depois, ele foi morto. Talvez por um opositor, de uma pessoa que não aceitava a abolição da escravatura. Acho que até hoje não se sabe exatamente quem matou ele. E assim, é um fato na história, né? Então assim,
temos muito o que aprender com esse filme, revisitar a história e trazer aprendizados. Eu digo que os filmes, você anotar, né, os aprendizados, no mínimo 3 aprendizados, para que você possa realmente aproveitar, né, essa questão do filme para a sua vida. Toda quarta-feira eu estou aqui, né, trazendo um circuito de filmes. Amanhã, quinta-feira, tem assuntos de psicologia, coaching integral sistêmico, desenvolvimento emocional e inteligência emocional, para que as suas relações elas melhorem, a sua relação com você melhore, que você tenha produtividade, uma série de coisas que você realmente tenha uma visão diferenciada da sua vida. Dia de segunda-feira tem Encontro de Empreendedores, eu trago assuntos do digital. Para você que está buscando uma renda extra na internet, né, esteja no dia de segunda-feira. Existe a mentoria 360 graus, que o Encontro de Empreendedores foi criado justamente baseado nisso. E nessa mentoria você vai aprender do digital de A a Z, o financeiro, o emocional e o empreendedorismo. É algo muito completo. Quem faz parte dessa mentoria tem acesso a esse conteúdo. Se você fosse fazer investimento de cada conteúdo que você vai ver nessa mentoria, você pagaria mais de 100 mil reais. Só que nessa mentoria você não vai pagar isso, né? É algo muito acessível, que foi criado na pandemia, porque muita gente perdeu emprego, estava buscando trabalho, que dá melhores condições, né, para a família, e a internet vem como uma grande oportunidade, uma avalanche de oportunidade. E você pode também fazer parte. Então esteja na segunda-feira. Se você tiver dúvida, me chama no direct. As pessoas, você também que vai assistir essa live no canal do YouTube, tem um link na bio aqui. Se você não é inscrito, vai lá, né, o canal Whindeson Moraes Coach, compartilha, curte, e que você possa de fato fazer diferença nessa semana, nesse conhecimento, nesse autoconhecimento, tá? O que precisar de mim, eu estou aqui, e gratidão novamente, tá? Forte abraço, fica com Deus, até mais.